O História Magister só é feito possível graças ao apoio de vocês. Gostaria de agradecer aqui especialmente aos apoiadores do canal, Tânia Miller, Alexandre Ferreira, André Henley, Márcio Porto e Nelly de Matos, que fazem esse trabalho finalmente ser possível. Também quero agradecer ao especial Kim Paim, que nos dá uma força no canal, divulgando e nos colocando mais em destaque. Se você quer ser um apoiador do canal, ter as recompensas exclusivas como um livreto com as histórias originais, um PDF com toda a bibliografia que eu cito em cada episódio, você também pode acessar em apoia.se/História Magister e fazer parte do Clube Magister. Agora, sem mais delongas, esse episódio é a quarta parte, o quarto episódio de uma série chamada República Finita, sobre o declínio e a queda da antiga República Romana. Se você está começando por esse episódio, você pode querer começar do primeiro, para poder pegar as coisas em ordem cronológica. Costuma fazer mais sentido assim. Mas se você não liga de pegar a história pela metade, ou se você já ouviu os outros episódios, então, sem mais delongas, República Finita, episódio 4. Um dos grandes personagens da nossa história costumava falar uma frase que ficou conhecida como uma das seus grandes pensamentos, que era: não cite leis a homens com armas. Ele queria dizer isso para tentar dissuadir as pessoas que achavam que a letra da lei estava acima da lei natural, digamos assim, da força das pessoas que podem fazer acontecer acima de qualquer convenção ou letra da lei. Esse personagem é um dos mais importantes da próxima geração romana, não dessa, mas esse espírito é uma boa tradução do que permeia a nossa história atual com a revolução que Sula traz ao mundo romano. Se vocês bem lembram, no final do episódio passado, nós acabamos quando Caio Mário e seu novo aliado dos populares, Cinna, um tribuno das plebes, se tornam cônsuls romanos. Caio Mário consegue a sua mítica 7ª posição como cônsul, e ele e Cinna começaram a destruir todos os aliados de Sula assim que ele saiu para o leste para lutar na guerra contra Mitríades de Ponto, tida como todos por uma das mais ricas e com mais recompensas guerras da história de Roma. E quando Caio Mário se vê em Roma preso, porque ele tinha medo do que Sula poderia fazer assim que ele voltasse. Caio Mário, que já estava debilitado pela idade, se via constantemente ansioso e com medo da volta de Sula. Porque uma das coisas que citam no livro Home Inc., um dos livros que eu usei para fazer a pesquisa para esse podcast, é que o autor coloca como exemplo que se uma nação declara guerra a outra hoje, no mesmo dia já se começam as movimentações militares. Um míssil pode chegar dentro da mesma hora, ou um bombardeio pode começar no outro dia. Nessa época, quando existiam dois lados em animosidade aberta contra um ou outro, quando se descobriu uma grande tribo vindo em direção ao seu país, ao seu povo, se
Isso podia levar meses, às vezes anos, até que essa ameaça chegasse a você. Isso te dá tempo de se preparar, mas também dá tempo de se preocupar. Mike Tyson costumava dizer de si mesmo, no auge da sua fama de boxeador, que ele era the baddest dude on the planet, o homem mais mau do planeta. Ninguém podia com ele, era o que ele queria dizer. E Caio Mário, no seu auge, Caio Mário, nas histórias que nós contamos aqui, ele era esse tipo de pessoa, mas esse título agora passou para Sula. Sula está no seu auge de idade, de experiência. Ele tem o exército romano inteiro, é o atual cônsul eleito. Mas Caio Mário e Senna tomaram sua posição e colocaram como um bandido para Roma. E ele está ganhando todas as riquezas do leste em cima de Mitríades e tentando acabar com aquela guerra, porque ele sabe que ele precisa voltar, as notícias já chegaram a ele. E Caio Mário, no meio desse estresse, morre, sonhando, gritando que o leão está retornando à sua floresta. Quando Caio Mário morre, sem ter a luta direta contra Sula, ele deixa como seu sucessor Senna, esse tribuno das plebes que agora foi feito cônsul. E Senna começa a colocar um plano que já era da ideia de Caio Mário, mas Caio Mário não tinha o incentivo de fazer, que era começar a acabar com o apoio que Sula ainda tinha dentro de Roma. Então Senna começa a mandar prender pessoas que são aliadas dos optimates, começa a mandar caçar títulos, caçar as guardas pessoais, esse tipo de coisa. Enquanto Senna faz isso, ele continua se colocando com a popularidade de Caio Mário, como sucessor direto de Caio Mário. Ele continua, por vezes, se colocando o título de cônsul sem que tenha eleição. Então ele continua passando por cima do Senado, como Caio Mário tinha feito, como Sula fez quando entrou em Roma. E o Senado começa a perceber que é um momento muito ruim de se ser um optimates dentro de Roma. Então, enquanto Senna está armando todo essa barreira, digamos assim, para tentar se proteger do leão que vai vir a Roma, que é Sula, os senadores começam a sair de Roma. Não todos, mas os senadores que são aliados aos optimates começam a sair de Roma e começam a ir em direção a Sula. Tanto que em um certo momento Sula escreve de volta a Roma dizendo que se ele quiser ele tem praticamente um senado do lado dele. Tantos foram os senadores que fugiram em direção à terra de Ponto. E Senna, com os senadores que estão em Roma, ele tenta fazer um meio termo em que ele não precise ceder. Os senadores continuam com seus cargos, ele não fecha o Senado romano é uma das instituições mais resilientes da história durante os imperadores, durante parte dos ditadores, toda essa bagunça que nós estamos fazendo, ou falando, né? O Senado continuou funcionando sem parar. O Senado é uma instituição magnífica nesse ponto. E Senna não fecha o Senado continua funcionando. E o Senado continua passando leis, continua negociando vantagens, mas uma das coisas que o Senado se empenha nessa época é em tentar aplacar a ira do leão que é Sula. Porque se Sula é o leão que vai voltar à floresta eventualmente, quando esse leão voltar ele vai comer, ele vai ter muita gente para devorar. E os senadores tentam, mandando emissários, mandando cartas, negociar com Sula para que ele diminua ao máximo ou não devore ninguém quando voltar à sua floresta. E eles tentam convencer Senna de que essa é uma boa ideia. Então eles pedem a Senna: nós estamos negociando com Sula, então por favor não faça nenhuma besteira. E Senna fala que tudo bem, mas assim que o Senado vira as costas, ele vai e continua fazendo seus planos para a chegada de Sula. E nessa tentativa de negociação que o Senado faz com Sula, eles mandam uma carta pedindo para que Sula volte a Roma
e tente negociar a sua situação de fora da lei diretamente com o Senado, não com o cônsul. E Sula dá uma resposta muito aterrorizante, digamos assim, para esses senadores que estavam aí esperando um bom desfecho disso tudo. Eu vou abrir aspas aqui para ler a partir da carta que Cícero transcreveu. Abro aspas. Sula começou a sua carta contando todo o seu resumo militar. Disse da sua vitória no norte da África, quando ninguém mais conseguia capturar o seu líder general, da sua vitória contra os Címbrios e os Teutões como ajudante do cônsul, da sua vitória sobre a guerra social na Itália, mas principalmente da sua atual vitória contra Mitríades no leste. E terminou dizendo que fez tudo isso pelo povo de Roma, serviu a Roma a sua vida inteira, e agora, como ele foi pago por toda essa sua vida de luta pela cidade romana, foi declarado um inimigo do povo, teve o seu filho e sua mulher expulsos de Roma, a sua casa foi incendiada e todos os seus pertences saqueados pela cidade. Então, ele vai terminar a sua guerra no leste e quando voltar a Roma, vai colocar tudo em pratos limpos com as pessoas que o colocaram contra o seu país e as pessoas que não têm nada a temer. Ele vai ser a pessoa mais misericordiosa possível. Fecho aspas. Sula deixou muito claro nessa carta que ele mandou ao Senado romano que ele não está para brincadeira. Ele não está para negociar com ninguém. Ele não tem nenhuma intenção de não voltar e se colocar como cônsul à força mais uma vez. E esse final da carta em que ele cita que as pessoas que não devem nada não têm o que temer, o problema desse final é que as pessoas não sabem quem não deve nada a Sula, ninguém sabe o que se passa na cabeça dele. Mas o outro problema é que Senna, o atual cônsul, sabe que ele deve muito a Sula. Então Senna não tem o menor incentivo para tentar negociar com Sula ou aplacar a sua ira. E assim que ele consegue se eleger novamente com um outro cônsul chamado Valerius Flaccus, ele manda Flaco até Ponto com um pequeno grupamento de soldados para tentar retirar de Sula o seu exército. É uma tática muito maluca, mas táticas mais malucas já deram certo ao longo da história, e principalmente ao longo dessa história que nós estamos contando. Então Senna tenta. Ele manda Valerius Flaccus e Flaco chega em Sula e diz algo como: eu sou o novo cônsul e o Senado decidiu que eu vou assumir a luta contra Mitríades agora, e se você quiser me passar o exército, você pode ir para casa e receber os seus louros e a sua recompensa. O que é uma ideia muito, muito maluca. Sula sabe que ele está sendo procurado de morte em Roma, mas eles mandaram para tentar. E nesse momento Sula age com a sua magia. Uma das coisas que nós já citamos no outro episódio, Sula tinha um jeito basicamente quase mágico, quase transcendental de lidar com outros romanos, em que ele falava e as pessoas ouviam o que era que ele tinha para falar. E Flaccus, que foi mandado para lá como cônsul para tomar o exército dele, Sula disse para ele: olha, eu já tô acabando a guerra. Se você entrar agora vai ser uma bagunça, o exército já me conhece, a gente já tá no meio do negócio. Você pode esperar um pouco e aí eu acabo a guerra e aí você continua e a gente vai junto para Roma e te resolve isso. E Sula, nesse jeito magnífico de convencer as pessoas, conseguiu convencer Flaccus, um cara que sabe de toda a história, que foi mandado para lá sabendo quem era Sula. Flaccus disse ok. E quando Flaccus aceita, e quando ele cai na lábia de Sula, ele acaba morto pela pessoa, o seu segundo em comando, o seu braço direito, um homem chamado Scipio. Foi mandado por Senna para conferir o andamento da negociação. E Scipio, quando mata Flaccus e assume a liderança dessa delegação,
não cai na lábia de Sulla. Então ele organiza essa delegação, ele organiza essa aventura, digamos assim, de tentar tomar o exército de Sulla e monta um acampamento e continua traçando o seu plano. E Sulla, vendo que não vai conseguir convencer mais uma vez a pessoa, tenta realizar uma magia agora nos soldados de Scipio. Então Sulla manda fazer o acampamento dele, desmonta o acampamento onde ele estava e vai para onde Scipio estava organizado, monta o acampamento em frente ao acampamento de Scipio, e toda vez que eles passam em treinamento pelo acampamento de Scipio, eles trocam alguma mensagem, trocam algum grito de guerra, alguma coisa assim, porque afinal são todos romanos, se entendem, sabe? Tem coisas em comum, gritos de guerra em comum, história em comum, muitos dos soldados se conhecem entre si. E um dia Sulla vai sem nenhum tipo de guardas até a porta do acampamento de Scipio, faz uma saudação a todos os soldados, e os soldados de Scipio fazem uma saudação de volta a Sulla e vão ao acampamento de Sulla, deixando Scipio sozinho no seu acampamento. Sem trocar uma só palavra ou um tiro sequer, digamos assim, Sulla roubou todo o exército de Scipio. Ele tinha esse tipo de magia. Sulla é uma pessoa fascinante de estudar nesse tipo de coisa, como ele tinha essa influência sobre os seus romanos. E Scipio comete suicídio, e Senna fica sabendo, recebe as notícias em Roma e decide que não tem mais como esperar e junta o exército que ele estava tentando juntar, porque Senna, como ele não tinha o exército romano, Sulla levou basicamente todo o exército, tem algumas poucas legiões, ele anda pela Itália, ao longo da Itália, e tenta chamar os italianos, os aliados italianos, esses que fizeram a guerra social, esses que estavam causando toda a bagunça em Roma. Ele anda pela Itália e convoca esse povo a fazer um exército para ajudar Senna. Senna, se vocês não lembram exatamente, quando ele foi eleito pela primeira vez cônsul e Sulla pegou as suas legiões para invadir Roma, Senna foi o cara que conseguiu convencer a única legião que ficou para trás a seguir a sua liderança, entregou essa liderança a Caio Mário, e aí, com todos os aliados italianos à sua volta, conseguiram dominar Roma dessa última vez. E Senna, com essa sua lábia, essa sua tática de falar super bem, porque Caio Mário buscava esses tribunos das plebes, esses políticos, para compensar as suas falhas. Então Caio Mário era talvez o maior general, o segundo maior general, digamos assim, da nossa história, mas ele não era um bom político, ele penava muito no meio político. Então ele buscava pessoas como Senna, que tinham uma oratória de ouro, para ajudá-lo. E Senna vai andando pelo redor da Itália, falando com esses aliados italianos que, olha só, essa situação que nós estamos com o Sulla querendo me matar, Sulla querendo matar todo mundo dentro de Roma, é por culpa de vocês. Porque se eu não tivesse lutando pela sua cidadania italiana, se Caio Mário não tivesse saído do ostracismo, da sua aposentadoria para lutar por vocês, tá todo mundo vivo hoje, todo mundo curtindo a vida. Então vocês meio que me devem. E até mais, quando Sulla voltar do leste e tentar me matar, o que você acha que ele vai fazer com vocês? Que começaram toda essa bagunça. E Senna tinha esse tipo de tática, de malícia, de falar o que as pessoas precisavam ouvir. Ele consegue juntar um exército de aliados italianos e vai ao encontro de Sulla através da Grécia, porque ele não queria que Sulla tivesse essa batalha dentro da Itália. Então ele vai em direção a Sulla, e esse é um dos grandes problemas de Senna. Senna não tinha a sagacidade que Caio Mário teve de buscar pessoas que faziam um contraponto. Então, onde Caio Mário viu a vantagem em se aliar a Cornélio Senna, Senna não teve essa mesma tática
de buscar um grande general no meio romano para ajudá-lo. Ele mesmo liderou. Ele não era um grande general, ele não tinha um histórico de luta, ele nunca teve a manha, digamos assim, o jeito do meio militar. E ao chegar na Grécia, esses aliados italianos se revoltaram contra Senna. E Senna usou o pior tipo de tática. Quando os aliados italianos desembarcaram na Grécia e começaram a se revoltar, dizendo que eles não queriam matar outros italianos, não queriam matar outros romanos, porque eles queriam fazer paz com os romanos. Essa foi a ideia inteira da guerra social. E Senna começa a tentar puni-los, tentar obrigar eles a andar e mandar um matar aos outros. E como Senna não tinha esse tipo de desenvoltura, eles começaram a se revoltar contra ele. E em uma desses empurra-empurras, dessas discussões, uns italianos enfiam uma adaga no coração de Cornélio Senna, o matando em terras gregas. E quando Senna morre na mão dos aliados italianos em terras estrangeiras, no meio da Grécia, estrangeiras da Itália, digamos, porque ainda eram terras romanas, mas quando Senna morre, o outro cônsul, um homem chamado Papirius Carbo, começa a ter um treco. Ele não sabe o que fazer. Então Carbo resolve voltar para a Itália, traz todos os aliados italianos de volta, porque ele fica sabendo que Sulla já acabou a guerra contra Mitríades, teve uma vitória espetacular e já está voltando a Roma. Então Carbo volta e tenta organizar a defesa da cidade na melhor das suas habilidades. E quando ele volta, ele se coloca mais uma vez desse tipo de táticas que os cônsuls estão fazendo, que ao invés dele se submeter às eleições, que as eleições em Roma são anuais, para cônsul e para senadores, ele fica dando desculpas, fica arrumando, buracos na Constituição. Então, quando ele precisa voltar para Roma e ele está fora de Roma tentando arrumar aliados, ele fala: a lua está crescente, é um mau sinal, então não posso voltar, então eu continuo cônsul até a próxima data. E na próxima data ele fala: parece que vai ter um eclipse, o que é um mau sinal, então a gente não pode fazer as eleições agora. Esse tipo de coisa ele vai enrolando por um ano inteiro para que as pessoas não tenham a votação, porque ele não quer esse tipo de distração enquanto Sulla volta à Itália. E quando Sulla desembarca na Itália, fica muito claro o motivo pelo qual Senna não queria enfrentar Sulla em terras italianas. Porque ele foi até a Grécia para continuar essa luta. Quando Sulla desembarca na Itália, multidões de aliados do grupo dos Optimates vão ao seu encontro. Assim como foi quando Caio Mário voltou de Cartago, não em volume. Caio Mário era uma pessoa muito mais querida pela população, e Sulla tem o apoio dos Optimates, da elite, digamos assim. Mas ainda assim, ele ganha o apoio de pessoas muito importantes. E aqui nós vamos destacar dois jovens. E Roma tinha um sistema baseado em convenções, não eram leis escritas, mas era um sistema em que você precisava ser uma pessoa muito mais velha para poder ter qualquer tipo de chance em ter poder na Itália. Essa foi a grande revolta de Sulla contra Caio Mário, porque quando Sulla tinha grandes momentos, quando ele era mais jovem, Caio Mário, que era mais velho, pegava os louros das vitórias de Sulla e passava por ele mesmo. Não que ele precisasse, mas ele queria fazer isso. Ele nunca se deu com Sulla, sempre foi o seu arqui-inimigo. E quando Sulla chega na Itália, ele recebe o apoio de uma pessoa que tem um histórico de ódio, não só a Caio Mário, mas a todos aqueles que apoiam Caio Mário, que é Marcus Licinius Crassus. Crassus é, nesse momento, um homem muito rico,
Ele sempre foi um homem muito inteligente em como ganhar dinheiro. Ele tem uma grande frase, uma frase clássica dele, que ele diz: você nem tem como se chamar de rico se você não tiver dinheiro para manter um exército pessoal. E ele tinha esse dinheiro, e ele pegou esse exército e foi para o lado de Sula, porque Sula era um aliado natural de Senna nessa luta contra os Marianos, que já era como o pessoal que lutava pelo lado dos populares agora se chamavam. E o outro rapaz que foi para o lado de Sula não era um aliado natural de Sula. Ele não tinha inimigos naturais, mas ele era muito ambicioso. Ele era o mais jovem dos dois, e ele já tinha ido ao acampamento de Senna para ver se Senna tinha alguma chance de vitória nessa guerra. Não gostou da liderança de Senna, juntou mais um pequeno exército e ofereceu a Sula. Esse homem se chama Pompeu, Cneus Pompias. O apelido dele entre o povo era o assassino adolescente, Adolescentus Carnifex. Desde cedo ele tinha dois tipos de, como posso dizer, dois tipos de qualidades que o tornavam uma pessoa muito perigosa. Pompeu, ele era extremamente ambicioso e ele era extremamente habilidoso como general. Ele é talvez o maior general da nossa história, por isso que eu disse que talvez Caio Mário ficasse em segundo lugar. Ele é talvez o maior general da história de Roma. E Pompeu se junta a Sula. Ele tem toda essa coisa de estar por Sula, de estar perto de Sula só por interesse, mas Sula percebe esse tipo de coisa. Como nós estamos falando em todo momento, Sula, ele tem esse dom de saber como lidar com as pessoas de um jeito praticamente mágico. E ele percebe que Pompeu só quer se aproveitar da situação para poder subir os degraus de Roma, porque, como eu falei, Roma tinha todo um esquema em que você precisava ser um pouco mais velho, e assim que você passasse dos seus 20, 30, chegando nos 40 anos, aí você podia começar a assumir posições, esse tipo de coisa. Só que Roma está numa bagunça tão grande que Pompeu e Crassus e muitas outras pessoas percebem que esse tipo de regra pode ser passada por cima. E Pompeu, um dos maiores ambiciosos, lembra que nós falamos sobre a ambição? Pompeu, um dos mais ambiciosos dessa história, vai para junto de Sula, e Sula percebe, você também percebe a habilidade de Pompeu e começa a mimar, e começa a dar atenção, começa a tocar Pompeu como se fosse um instrumento, digamos assim. E Pompeu vira um dos melhores generais de Sula, porque Sula dá toda a atenção que Pompeu quer. Quando Sula vai em direção à Itália, agora com diversos exércitos e com dois novos generais, Carbo, o atual cônsul romano, elege junto com ele um novo cônsul chamado Caio Mário. Esse novo Caio Mário, nós vamos chamar aqui de Caio Mário Júnior, mas o nome dele é apenas Caio Mários, é o filho de Caio Mário, o grande general, protagonista da nossa história até então. E Carbo o elege como cônsul para tentar arregimentar as pessoas, as tropas, com o nome Caio Mário, com a linhagem Caio Mário, dizendo algo do tipo: olha, o Caio Mário não está mais aqui, mas nós temos o filho dele, nós temos que lutar pela linhagem dos Marianos, esse tipo de coisa. E Caio Mário Júnior, ele tem também os seus 22 anos, coisa assim, mais uma vez provando o que eu estou falando aqui. Esse tipo de escada que Roma normalmente tem não vale mais para as regras em que Roma se encontra agora. Com 22 anos, ele vira um novo cônsul e juntos eles partem com o exército que eles conseguem arregimentar de dentro da cidade de Roma e dos aliados romanos em direção ao exército de Sula. Quando Sula fica sabendo que o seu novo inimigo é o filho de Caio Mário, ele profere a frase:
quanto mais eu fico velho, mais jovem meus inimigos ficam. Isso serve para todos os lados, né? Mas não tem como colocar em palavras. Quando você lê, você sente essa coisa. A leitura tem esse tipo de poder, né? Você sente coisas que você não viveu. Isso é uma coisa meio clichê, mas às vezes você tem um sopro, um instante muito pequeno em que você consegue perceber, através das palavras, da qualidade da escrita da pessoa, como aquela pessoa que só existe para você no papel se sentia, como se tivesse uma visão 3D das pessoas, e você consegue sentir nos escritos o ódio que Sula tem da linhagem de Caio Mário, não só de Caio Mário, mas agora de seu filho. E Sula pega o seu exército, não vai na direção de Roma, mas vai em direção ao exército agora de Caio Mário e de Carbo. E quando Caio Mário Júnior vê que está sendo perseguido ativamente pelo exército de Sula, ele e os aliados italianos saem em disparada à cidade mais próxima e fecham a porta da cidade mais próxima e fazem uma barricada lá. A cidade mais próxima se chama Fímbria, o norte da Itália. Norte de Roma. E quando eles estão em Fímbria, eles começam a pensar como eles vão sair se estão rodeados por Sula. Um dos generais dos aliados italianos resolve desistir dessa luta, diz que não tem como vencer o leão. Esse já era o apelido oficial de Sula na Itália, não tem como vencer o leão, e sai de Fímbria e pergunta a Sula: bom, eu sei que eu estava liderando a tropa, mas a gente não teve nenhuma briga, não tem como aliviar essa pro meu lado. E Sula diz uma das frases mais concisas para entender a sua personalidade. Quando esse general dos aliados italianos pergunta o que ele poderia fazer para poder ficar do lado de Sula nessa guerra, Sula diz: faça alguma maldade com seus conterrâneos e nós vamos ver. Então esse general italiano volta, chama outros generais para uma festa na sua tenda, e quando estão todos comendo, ele mata todos. Esse é o tipo de pessoa que Sula era. Ele era muito violento quando ele precisava ser. Ele também podia ser uma pessoa muito didática, né? Muito polida. Mas, acima de tudo, ele entendia o valor da violência. Ele não precisava ter feito isso. Não precisava ter colocado o general italiano numa posição de matar outras pessoas. Mas ele queria que ele ficasse contra os seus antigos aliados e conterrâneos de uma maneira irreversível. Só assim ele poderia ter certeza de que ele ganhou um aliado. Sula também encontra nessa bagunça que está de tropas ao redor da Itália, do lado dos populares chegando, tem duas cidades ao norte da Itália que sempre deram trabalho aos romanos e foi inimigo dos romanos, que são vizinhos dos etruscos, os antigos etruscos do norte da Itália. E quando eles estão chegando perto do exército, para que eles foram se juntar a Caio Mário Júnior e Carbo, quando eles chegam perto, Sula percebe que o número deles era tão grande quanto o do seu exército, e ele chama o general desse povo para ter uma conversa. O general não aceita, mas então ele começa a chamar um de seus subcomandantes, e um dos subcomandantes desse general dos aliados italianos que chegaram agora aceita. Então ele vai até a tenda de Sula. Sula diz: muito obrigado por vir, mas está acontecendo um problema no meu acampamento, se você me der um tempo. E deixa o subcomandante na tenda. O subcomandante tem vinhos, ele está sendo assessorado, digamos assim, mas Sula corre com seu exército para o acampamento do subcomandante e começa a conversar com as tropas dos aliados italianos desse subcomandante. E quando ele volta à tenda, o subcomandante encontra os seus
aliados e Sulla Felix também está junto com os seus. E Sulla faz uma saudação aos italianos, os italianos fazem uma saudação de volta e ele rouba mais uma vez o exército das pessoas sem nenhum tipo de derramamento de sangue. Enquanto Sulla estava fazendo essas coisas, Caio Mário Júnior tenta fugir da cidade. E ao tentar fugir pela fronteira sul da cidade, o exército dos aliados italianos e o exército de Roma, o exército consular, que é como se chama, se junta a ele e eles começam a correr da cidade. E Sulla, Pompeu e Crassus, esses 3 generais agora do exército de Sulla, fazem uma manobra em que cada um deles está de um lado. Então Sulla está à frente do exército de Caio Mário Júnior e Carbo, e Pompeu e Crassus, um de cada lado. E na frente do exército, obviamente, está o exército consular de Caio Mário e Carbo, e muito atrás, nas fileiras, está o exército dos aliados italianos, desses que chegaram agora e que odeiam Roma desde o começo dos tempos. Desde que começou Roma, eles são inimigos. Continuaram lutando na guerra social, foram derrotados, mas nunca se renderam, diferente das outras cidades. E quando eles estão atrás na fila, com Sulla e os outros generais na frente, eles percebem uma coisa: não tem ninguém defendendo Roma. Não tem ninguém defendendo Roma. E por mais que eles estivessem do lado de Caio Mário e Carbo no momento, eles são contra Roma. Porque eles estavam do lado de Caio Mário e Carbo porque eles não queriam que Sulla, que era contra os outros aliados italianos no geral, dominasse Roma, mas eles viram que essa oportunidade eles nunca tiveram na vida. Então eles viram e correm em direção a Roma. Eles veem que Roma está desprotegida e vão num pinote só, numa cavalgada só, até Roma, que está sem ninguém protegendo nesse momento. Sulla e Pompeu e Crassus percebem essa movimentação estranha e percebem o que acabou de acontecer. Mas até que eles percebessem, eles já estavam 3, 4 horas atrás dos italianos. Os italianos chegam a Roma, entram pelos portões, que não tem ninguém defendendo, tem a juventude de Roma, digamos assim, a aristocracia que foi arregimentada às pressas. Os olheiros trouxeram a notícia de que os italianos estão vindo a galope e juntaram alguns poucos romanos, mas foram dilacerados pelos aliados italianos. Eles começam a entrar em Roma e matar o máximo de pessoas possível. E Sulla e Pompeu e Crassus vêm num pinote só, e Caio Mário e Carbo vêm atrás, porque eles também querem defender Roma desses aliados italianos. E quando chegam aos portões, os cavalos de muitos deles morrem de exaustão. Se eu não me engano, é Appius que diz que é cerca de 7 horas da noite, 6 horas, alguma coisa assim, mas o sol está se pondo e eles lutam na frente dos portões romanos, enquanto o general italiano grita que eles não podem perder essa chance e que, abro aspas, como nós vamos vencer esses lobos se nós não acabarmos com a floresta que eles continuam nascendo? Fecho aspas. A floresta, obviamente, sendo Roma, isso mostra a vontade que ele tinha em destruir Roma. Então, por um momento muito breve, Sulla, Carbo e Caio Mário se juntam para derrotar os aliados italianos, e assim que acabam e Caio Mário vê a situação, Caio Mário Júnior tira sua própria vida no campo de batalha. Sulla dá uma ordem ao seu exército de que nenhum desses aliados italianos devem ser presos, todos devem ser mortos sumariamente à frente dos portões. Mas mesmo assim, um grande grupo de italianos se rende e o exército de Sulla os captura porque eles se jogam no chão. E Sulla resolve pegar esses presos que se renderam e colocar presos amotinados, juntos, dentro do Capitólio, na Praça Central de Roma. Quando Sulla entra a Roma, mais uma vez,
com o seu exército, mais uma vez dominando a cidade, ele convoca todo o povo e todo o Senado para a praça principal da cidade para que ele possa dar o seu discurso. O povo chega, os senadores chegam, enquanto Sula se prepara para dar o seu discurso de vitorioso, não só da guerra contra Mitríades, mas agora dessas batalhas que aconteceram pelo domínio da cidade de Roma, se começam a ouvir gritos. Gritos e mais gritos dentro do Capitólio. Sula começa a ensaiar, a contar a sua vitória no leste, sua vitória sobre Mitríades de Ponto, mas os gritos aumentam e são cada vez mais ensurdecedores, até que Sula diz ao povo: não precisam se apavorar, são apenas criminosos que estão sendo punidos nas minhas ordens. O tempo passa, os gritos aumentam e diminuem. Mais de 3.000 italianos são mortos num espaço pequeno de Capitólio, e os soldados de Sula começam a arrastar seus corpos. E Appius diz que quando se abre as portas do Capitólio, o sangue jorra como uma onda, lava o chão do fórum, e Sula ordena que todos os corpos sejam arrastados, não levantados, arrastados pelo chão e jogados no rio Tibre, que ele queria passar uma mensagem aos senadores e ao povo de Roma. Era isso que ele iria fazer com Roma e a sua Constituição. Assim que eles terminam de jogar os corpos dos italianos, o exército de Sula começa a passar pela cidade enquanto Sula ainda discursa sobre a sua guerra contra Mitríades e matar pessoas. E o pessoal está na praça, no fórum, e ao redor deles e atrás e nas ruas paralelas, eles continuam a ouvir gritos de pessoas que eles conhecem, eles sabem que moram ali. E até os aliados de Sula começam a perguntar se ele não vai mandar que eles parem essa matança, ou pelo menos dizer quem Sula mandou matar. E Sula já esperava essa resposta e manda pregar uma lista já pronta, já confeccionada no fórum, debaixo das cabeças dos inimigos colocadas em estacas. Sula bota uma lista de 80 nomes das lideranças marianas que lutaram ao lado dos populares, que deveriam ser mortas naquele dia. E no outro dia, Sula postou uma lista com mais 220 nomes. E no dia seguinte, mais 220. Quando as pessoas começaram a se perguntar o que estava acontecendo, Sula explica que essa é uma nova era na história de Roma. O crime de assassinato para as pessoas que estão nas listas não só acaba de ser liberado, como quem matar as pessoas que estão na lista e trouxer a cabeça a Sula ganha um prêmio, ganha o equivalente a 20 moedas de prata, que era muito dinheiro para a época. E não interessava se era o pai matando o filho matando o pai, ou o escravo matando o seu senhor, que eram coisas altamente proibidas na lei da época. Uma Sula começa todo dia a publicar uma lista, e as pessoas que estavam diretamente ligadas à facção mariana não estão mais aparecendo nas listas. As pessoas que aparecem agora nas listas, ironicamente, são a classe alta de Roma. São as pessoas que Sula se alia, os optimates, mas Sula estava usando da tática que o Caio Mário usou. Ele precisava arrumar dinheiro para pagar todo esse exército que se aliou com ele, o exército de Pompeu, o exército de Crassus, o exército que estava com ele em Ponto. E o jeito mais fácil disso era matando as pessoas mais ricas de Roma, confiscando os seus bens e vendendo para o maior comprador. Uma das histórias que Appius conta no seu livro, Cícero também, uma história muito parecida, mas não é a mesma, em que um dos padeiros da cidade, uma das pessoas mais conhecidas e que nunca teve nenhum problema, nunca se aliou com ninguém, mas ele fez grande fortuna vendendo pão para os exércitos, chega um dia no fórum para ler a lista das pessoas que foi colocada naquele dia e vê o seu nome lá e grita aos céus: "Oh meu Deus, a minha fazenda falou contra mim para o imperador." E ele é morto ali mesmo enquanto gritava. Não só as pessoas já estavam chamando Sula de imperador,
já estavam vendo que essa era a intenção que ele tinha, como as pessoas estavam sendo mortas, não só mais por se aliarem ao lado errado, se aliarem ao lado mariano, mas estavam sendo mortas pelas suas posses, por ser quem eram, digamos assim. Sulla se declara ditador nessa época, no ano 81 de Roma, 81 a.C. E ditador em Roma tem uma conotação diferente do que nós temos hoje. O ditador era um cargo oficial do governo, em que você podia assumir esse cargo quando tinha algum perigo iminente muito importante a ser derrotado por Roma. A última vez que esse cargo tinha sido utilizado, foi quando Tibério Graco e Caio Graco estavam causando uma bagunça social dentro de Roma, e o senador usou do cargo de ditador para mandar matar Caio Graco. Sulla faz isso agora, se coloca como ditador, e ele começa uma grande reforma de Roma. Sulla, ao invés de se declarar rei, se declarar imperador, ele começa a tentar aparar o que, na visão dele e de muitas outras pessoas, eram os grandes problemas de Roma atualmente. E ele começa pelo grande cargo que mudou a história de Roma, o tribuno das plebes. Ele coloca que o tribuno das plebes, ele não elimina o cargo de tribuno, o povo iria se revoltar, ele sabe disso. Mas agora, se você fosse um tribuno das plebes, Sulla decretou que acabou a sua carreira política. Você não poderia nunca mais ser um senador ou um cônsul se você tivesse sido o tribuno das plebes. Ele também coloca um plano de idade, um plano de carreira, digamos assim, e que você precisa ter sido um senador para ser um cônsul, que você precisa ter sido um certo cargo para ser senador. Ele coloca um plano para tentar colocar rédeas na ambição desmedida dos romanos. Nós discutimos no primeiro episódio. Então Sulla faz um plano em que ele tenta evitar que outro Sulla e outro Caio Mário surjam em Roma. E ele coloca esse plano em prática como ditador. Ele não precisa de apoio do Senado para nada, ele simplesmente passa essas leis, se retira do cargo de ditador, volta ao cargo de cônsul, e no ano 79, 2 anos depois, passa um ano como cônsul, um ano como ditador, ele se aposenta em Roma. E ele continua andando pela cidade, sem nenhum tipo de guarda-costas ou nada, porque ele matou todas as pessoas que poderiam o querer morto dentro da cidade. Ele se retira para uma ilha na Sicília, ele se casa com 5 mulheres, se separa de 4, tem 37 amantes, e o povo o dá o apelido de Sulla Felix, ou Sulla o Feliz, porque ele ganhou todas as batalhas, conquistou todo o poder, teve todas as riquezas, conheceu todas as felicidades do mundo, e ninguém nunca conseguiu tomar nada dele. No ano de 79, pouco menos de um ano da sua aposentadoria, Sulla tem o seu estômago explodido por úlceras. Começam a sair bichos e sangue dentro da sua barriga e ele morre cerca de 2 meses depois nessa agonia. E no seu epitáfio foi colocada a frase: nenhum amigo me fez algum favor e nenhum inimigo me fez algum mal que eu não tenha pagado a ele em dobro. Com a morte de Sulla, o povo se dividiu. Alguns acham que ele não deveria ter recebido nenhum tipo de honraria. Outros viam Sulla como o mais próximo de um rei benevolente que eles tiveram em muito tempo. E os ultimates ganham essa briga e Sulla ganha um grande festejo, uma grande honraria nas ruas de Roma. E os seus aliados, os mais jovens, no final do seu enterro, já começam a discutir entre si quem vai ser o novo avatar do legado de Sulla. Porque, como o historiador Tom Holland diz, Sulla tentou acabar com a sucessão
de guerras dentro de Roma, mas o que ele mostrou, na verdade, para a nova geração de romanos foi um caminho, como era a maneira em que você conseguiria o poder total dentro de Roma. E a nova geração de romanos, talvez a maior das gerações da história, aprenderia essa lição muito bem. No próximo episódio de História Magister, nós vamos conhecer a próxima geração de romanos. A maior da geração da Antiga República, com Crassus, Pompeu e, obviamente, Júlio César. Esses grandes personagens que vão levar a República Romana ao extremo e ajudá-la a colapsar entre si.